Olá, é um prazer encontrá-lo. Como estão sendo os seus estudos? Essa disciplina nos mostra que devemos atentar para a presença da engenharia econômica e financeira em nosso cotidiano. Como quando vemos no supermercado, vamos fazer a compra do mês ou quando vamos ao banco negociar um empréstimo. Um dos elementos básicos é o uso da matemática, das probabilidades estatísticas, visto que muitas relações estabelecidas pelo comportamento econômico são expressas através de funções matemáticas. Essas questões se somam aos aspectos econômicos necessários ao desenvolvimento das empresas e ao aprimoramento da gestão financeira. E esse conhecimento é o que estamos buscando também com este DVD. A matemática financeira está diretamente ligada ao valor do dinheiro no tempo, que por sua vez está ligado à existência da taxa de juros. Ela está presente no nosso cotidiano e envolve operações como poupança, empréstimo, investimento e taxa de juros, compra, venda, aluguel e investimentos. Para compreendermos a sua abrangência, é necessário conhecer alguns conceitos básicos, como os seguintes. O capital ou valor presente é o valor inicial em uma transação financeira de pessoa física ou jurídica. Pode ser também um valor à vista na compra de um produto ou um valor emprestado a outra pessoa durante um determinado tempo. Prazo ou período é a referência da duração de tempo de uma transação financeira, diário, mensal, semestral, anual, entre outros, sendo a taxa de juros cobrada neste determinado tempo. Montante ou valor futuro é o valor obtido no final da transação, somando-se ao capital inicial os juros incorridos no período de aplicação. Prestações são pagamentos ou recebimentos com o objetivo de saldar uma dívida. Inflação é a perda do poder de compra, poder aquisitivo, do dinheiro ou moeda. O juro é a remuneração pela utilização de capital de terceiro ou pela aplicação do capital nas instituições financeiras. Considera-se um rendimento quando se recebe e uma despesa quando se paga. A taxa de juro é o valor do juro em determinado tempo, expresso como porcentagem do capital inicial. De posse desses conceitos, podemos estudar o regime de capitalização, que ocorre quando existe uma transação financeira que envolve o capital, um período de tempo para aplicação e uma determinada taxa de juros. Existem dois tipos de regime de capitalização, simples e composta. No regime de capitalização simples, os juros do período não são somados ao capital para cálculo de novos juros nos períodos seguintes. O valor dos juros é sempre o mesmo. Exemplo: o empréstimo de R$2.000 que será devolvido em uma única parcela depois de 4 meses. Como calcular os juros se será cobrada a taxa de juros simples de 5% ao mês? Se a taxa é de 5% ao mês, então 4 meses equivalem a 20%. 5% ao mês vezes 4 meses. Em seguida, multiplica-se o capital de R$2.000 pelos 20% e o resultado será o valor dos juros do período. Para calcular o valor do montante, soma-se o valor dos juros ao capital. A tabela a seguir demonstra o cálculo do montante com o regime de capitalização simples. Veja o mesmo resultado de acordo com essa outra tabela. No regime de capitalização composta, diferente do juro simples, a taxa de juros é sempre aplicada sobre o resultado da soma do capital e dos juros acumulados até o período anterior. Nesse caso, aplica-se o juros sobre juros, ou seja, o valor dos juros aumenta a cada mês porque vai gerando novos juros. Vamos ao exemplo. O empréstimo de R$2.000 será devolvido em uma única parcela depois de 4 meses. Como calcular os juros se será cobrada a taxa de juros composta de 5% ao mês? Primeiro mês. Multiplica-se o capital pela taxa de juros, resultando os juros do mês. R$2.000 vezes 5% igual R$100. O montante será a soma do capital com os juros. R$2.000 mais R$100 igual R$2.100. Segundo mês. Multiplica-se o montante do mês anterior pela taxa de juros de 5%.
R$ 2.100 vezes 5% igual R$ 105 de juros e montante de R$ 2.100 mais R$ 105 igual R$ 2.205. E assim sucessivamente, sempre considerando o montante do mês anterior para o cálculo dos novos juros. Observe o resultado apurado da aplicação mensal dos juros sobre o capital, de acordo com a tabela que aparece na tela. No cálculo do juros simples, a taxa de juros é aplicada somente sobre o capital inicial. Multiplica-se o capital pela taxa e pelo tempo. O valor do juros será sempre o mesmo. A fórmula para o cálculo do juros simples é esta que aparece na tela. J igual PV vezes I vezes N, sendo que J igual juros, PV igual capital, N igual tempo, I igual taxa. Para que o cálculo seja feito corretamente, o tempo e a taxa devem ter sempre o mesmo período de tempo. Por exemplo, se a taxa for mensal, o tempo também deverá ser calculado em meses. Na fórmula, a taxa é informada em percentual, devendo ser dividida por 100 para formar um algarismo decimal ou unitário. Exemplo: se uma taxa é de 3% ao mês, então 3 dividido por 100 igual 0,03. Na fórmula, será usado o valor 0,03. Vejamos o cálculo dos juros no juro simples. Qual é o valor do juro se a taxa de aplicação é 3% ao mês sobre um capital de R$ 30.000 a juros simples e um período de 2 anos? Ajustando o tempo e a taxa para a forma mensal, o tempo de 2 anos será igual a 24 meses. Transformando a taxa de 3% em número decimal ou unitária, divide-se 3 por 100 igual 0,03. J igual PV vezes I vezes N. J igual R$ 30.000 vezes 0,03 vezes 24. J igual R$ 21.600. No final de 2 anos ou 24 meses, o valor dos juros será de R$ 21.600. Os juros compostos têm seu fundamento no regime de capitalização composta. Nesta modalidade de transação financeira, os juros incidem sobre o capital inicial e os juros acumulados até o último período. Por isso, a cada período os juros aumentam. Uma das ferramentas utilizadas para fazer o cálculo dos juros compostos é a calculadora financeira HP12C. Podemos observar as 5 primeiras teclas da esquerda para a direita que utilizamos para calcular os juros compostos. Cada tecla tem uma função. N, utilizada para lançar o tempo. I, utilizada para lançar a taxa. PV, utilizada para lançar o capital ou valor presente ou atual. PMT, utilizada para lançamento dos valores das prestações. FV, utilizada para lançar o valor futuro ou montante. Para quem utiliza a ferramenta Excel, esta planilha desempenha as mesmas funções de cálculo que a calculadora HP12C. Para o sistema de juros compostos, vale a mesma regra utilizada no sistema de juros simples. Se a taxa for mensal, o período a ser calculado também deverá ser em meses. A taxa deve ser informada em percentual, devendo ser dividido por 100 para formar um algarismo decimal ou unitário. Vejamos o cálculo do valor futuro ou montante, FV, cuja fórmula é igual ao capital inicial mais os juros produzidos, que fica da seguinte forma: FV igual PV vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Vejamos um exemplo.